Hollywood criou rostos que encantaram gerações inteiras, ícones de beleza, símbolos de uma vida perfeita, pessoas que pareciam imortais na tela. Mas por trás do glamour, dos tapetes vermelhos e dos flashes, espreitava um medo que ninguém ousava expressar abertamente: o medo de envelhecer. Para algumas estrelas, o tempo não era um curso natural, mas um adversário a ser vencido a todo custo. O que se seguiu foram decisões que mudaram vidas, moldaram carreiras e fizeram com que rostos parecessem estranhos para sempre. Essas histórias não são apenas sobre beleza e intervenções cirúrgicas, mas sobre pressão, vaidade, perda e o desejo desesperado de não ser esquecido. Zsa Gabor. Zsa Gabor não entrava em um cômodo, ela o encenava. Diamantes cintilavam, perfume pairava no ar e cada movimento parecia uma apresentação em um palco que só a ela pertencia. Para ela, a beleza não era um bônus da vida, mas sua moeda. E Hollywood deixou claro para ela desde cedo: quem envelhece perde valor. Então sua batalha contra o tempo começou mais cedo do que para quase todos os outros. Ainda jovem, ela se submeteu a cirurgias, muito antes de a cirurgia estética ser publicamente aceita. A cada intervenção, ela queria manter o controle, mas lentamente seu rosto começou a escapar desse controle. A mímica ficou mais rígida, o sorriso menor, as sobrancelhas imóveis. Nos anos 70 e 80, sua expressão parecia permanentemente congelada entre surpresa e alegria artificial. Mesmo assim, ela não se retraiu. Ela cobria a falta de movimento com grandes gestos, joias chamativas e seu carisma inconfundível. O trágico em sua história não é que ela queria permanecer glamourosa, mas que Hollywood a convenceu de que envelhecer era um fracasso. Zsa não perdeu seu estilo, seu humor, nem sua presença. Ela perdeu algo muito mais sutil: a liberdade de seu próprio rosto. E é exatamente aí que reside a amarga verdade de sua lenda. Mary Pickford. Mary Pickford não era apenas uma estrela, ela era o alicerce de Hollywood. Seu rosto definiu uma era inteira. Sua mímica contava histórias antes mesmo dos filmes falados existirem. Milhões a chamavam de queridinha da América, e a câmera amava cada expressão sua. Mas essa mesma expressividade se tornou seu maior medo mais tarde. Com o passar dos anos e os primeiros sinais de envelhecimento surgindo, Mary se sentiu traída, não por seu corpo, mas pela indústria que a havia tornado grande. Em uma época em que a cirurgia estética era pouco mais do que um experimento arriscado, ela optou pela intervenção, não uma vez, mas repetidas vezes. Cada tentativa deveria trazer o passado de volta, mas em vez disso, a afastava ainda mais de si mesma. A pele ficava mais esticada, mais lisa, mas também mais sem vida. O rosto que antes podia transmitir emoções inteiras sem uma única palavra, perdeu sua mobilidade. Amigos mal a reconheciam, e até companheiros de longa data hesitaram antes de pronunciar seu nome. A cruel ironia de sua história reside no fato de que Mary Pickford ajudou a construir Hollywood, e Hollywood, em troca, a fez sentir que não podia envelhecer. Quando ela finalmente recebeu um Oscar honorário, ela evitou as câmeras, aquelas mesmas câmeras que um dia foram seu reino. Mary Pickford permaneceu uma lenda, não apesar, mas por causa desta lição trágica. Até os ícones se quebram quando uma indústria os convence de que o tempo é um erro. Tony Curtis. Nos anos 50, Tony Curtis era o símbolo da beleza masculina. Seu sorriso fazia as salas de cinema suspirarem. Sua presença o tornou um dos mais conhecidos astros de Hollywood de sua época, também na Europa. Ele não precisava forçar nada, a câmera o amava por si só. No entanto, com o passar dos anos, Tony não aceitou o curso natural do tempo. Para ele, o envelhecimento não batia educadamente à porta, era um ataque à sua identidade. Ele começou com procedimentos cosméticos relativamente tarde, mas foi exatamente isso que tornou a mudança tão perceptível. No início, tudo parecia inofensivo, pequenas correções, um pouco de lifting. Com o tempo, porém, seu rosto perdeu aquela mobilidade que o tornara tão vivo. A pele brilhava sob as luzes, as feições pareciam tensas, a expressão estranhamente congelada. Do carismático galã, tornou-se uma figura que parecia uma lembrança suave de si mesmo. O amargo disso é que Tony Curtis nunca precisou dessas intervenções. Ele poderia ter envelhecido com dignidade, como um cavalheiro elegante com história no olhar. Em vez disso, ele tentou fugir do tempo, e ao fazer isso, afastou-se cada vez mais do homem que o público um dia amou. Sua história mostra que até homens em Hollywood não estão imunes ao medo de perder relevância, assim que o rosto não parece mais jovem o suficiente. Joan Rivers.
Joan Rivers não tinha medo de Hollywood. Ela zombava dela. Com um humor afiado, ela dissecava estrelas, tendências e ideais de beleza, muito antes de outros ousarem. Mas em algum momento, ela mesma se tornou parte da história sobre a qual costumava fazer piadas. O que começou com pequenas intervenções evoluiu para uma longa série de mudanças cosméticas, que fizeram seu rosto parecer cada vez mais liso, esticado e estranho. Ao contrário de muitas outras estrelas, Joan não escondia nada. Ela falava abertamente sobre suas cirurgias, transformava sua própria mudança em uma piada e tirava o vento das velas dos críticos, zombando de si mesma primeiro. Mas por trás da ironia havia uma verdade mais profunda. Joan não temia envelhecer, ela temia tornar-se invisível. Em uma indústria que descarta mulheres a partir de uma certa idade, a juventude para ela não era um luxo, mas uma estratégia de sobrevivência. Enquanto seu rosto perdia cada vez mais mobilidade, sua mente permanecia tão afiada como sempre. Suas piadas ficaram mais duras, mais honestas e mais pessoais. Joan Rivers transformou a cirurgia estética em uma espécie de performance, ao mesmo tempo corajosa e trágica. Sua história mostra quão tênue pode ser a linha entre autoironia e autoproteção, quando a fama depende de ser vista. Jocelyn Wildenstein não queria simplesmente parecer mais jovem. Ela queria se transformar. Em uma cidade onde a juventude eterna é um ideal, ela deu um passo além e ultrapassou todos os limites conhecidos. O que começou como uma correção de beleza luxuosa evoluiu para uma remodelação radical de seu rosto. Implantes, lifts, estiramentos, intervenções sem fim. A cada cirurgia, ela se afastava mais do que a natureza havia criado. Hollywood reagiu chocada. Mesmo em uma indústria que tolera quase tudo, Jocelyn se tornou um caso extremo. Seu rosto se tornou sinônimo de cirurgia estética exagerada, um exemplo de advertência que os médicos citavam em segredo. O público via uma caricatura, a mídia um espetáculo. Mas o mais trágico em sua história é outra coisa. A própria Jocelyn acreditava estar bonita. Para ela, o resultado não foi um fracasso, mas uma decisão consciente. Essa lacuna entre a autopercepção e o horror público a tornou uma das figuras mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais tristes de Hollywood. Jocelyn Wildenstein é menos uma história sobre vaidade do que sobre a perda de referências. Ela mostra o que pode acontecer quando o desejo de controle se torna mais forte do que qualquer limite. 6. Meg Ryan. Nos anos 90, Meg Ryan era mais do que uma estrela de cinema. Ela era um sentimento. Seu sorriso parecia honesto, sua mímica viva, sua presença a tornou o ícone de filmes de romance mais popular de sua geração, também para o público europeu. Ela personificava a proximidade, naturalidade e aquele charme especial que não se pode aprender. No entanto, esse mesmo charme se tornou um fardo com o tempo. Com o passar dos anos, Meg optou por pequenas mudanças, no início quase invisíveis, quase imperceptíveis. Mas de repente ela estava em um tapete vermelho, e o mundo prendeu a respiração. Seu rosto parecia mais liso, mais cheio, mais tenso. Os pequenos e familiares movimentos com os quais ela havia contado histórias de amor inteiras quase não existiam mais. Críticos se manifestaram, fãs ficaram confusos, e Hollywood fez a mais cruel das perguntas. Ela ainda parece ela mesma? Meg Ryan silenciou. Sem justificativas, sem grandes entrevistas. Ela se retirou, enquanto seus filmes continuavam vivos. A ironia de sua história é amarga. Ela não precisava de mudança. Ela poderia ter definido uma nova era com uma mulher madura e elegante. Em vez disso, seu caso mostrou como Hollywood lida impiedosamente com mulheres que mudam, mesmo que essa mudança surja do medo. 7. Mickey Rourke. Nos anos 80, Mickey Rourke era a personificação do astro rebelde de Hollywood. Perigosamente atraente, misterioso e bruto. Um rosto que parecia ao mesmo tempo vulnerável e ameaçador. Na Europa, ele também era considerado uma figura cult. Mas, ao contrário de outros nesta lista, sua transformação não começou por vaidade, mas por dor. Quando Mickey deu as costas à atuação e se tornou boxeador, seu rosto pagou o preço mais alto. Após graves lesões, ele procurou a ajuda de cirurgiões para reparar os danos, não para parecer mais jovem. Mas as correções se transformaram em decisões erradas.
As cirurgias falharam, as proporções se deslocaram, e a cada intervenção seu rosto se afastava mais do homem que o público conhecia. Mickey falou abertamente sobre isso. Ele admitiu que médicos errados destruíram sua aparência. Sem desculpas, sem eufemismos. O que diferencia sua história das outras é o final. Apesar de tudo, Mickey Rourke voltou. Seu papel em O Lutador provou que talento, profundidade e alma não desaparecem no espelho. Seu rosto pode ter mudado, mas sua intensidade permaneceu. A história de Mickey Rourke não é um conto de fadas sobre a beleza perdida, mas uma narrativa sobre sobrevivência, dor e a capacidade de se levantar mesmo após a queda mais profunda. Hollywood ama a perfeição, mas raramente perdoa a mudança. As histórias dessas 7 ícones mostram quão tênue é a linha entre fama e perda. A beleza lhes abriu todas as portas, mas a mesma indústria sussurrou depois que envelhecer era um erro. Alguns lutaram ruidosamente contra isso, outros silenciosamente. Alguns se perderam completamente nesse caminho. No final, não se trata apenas de rostos, cirurgias ou manchetes. Trata-se de medo, de pressão e do desejo desesperado de ser visto, mesmo quando os holofotes se apagam lentamente. Essas estrelas não nos deram apenas filmes, risadas e grandes momentos, mas também uma verdade incômoda. Em Hollywood, muitas vezes é mais fácil se tornar famoso do que envelhecer com dignidade. E talvez seja essa a lição mais importante. O tempo não pode ser enganado, parado ou vencido. Mas a forma como se enfrenta o tempo decide se será lembrado como um ícone ou como um aviso.